Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alan, sejam bem-vindos ao canal, todos aqueles que estão chegando, todos aqueles que já fazem parte, que já nos acompanham no canal. Que o Senhor abençoe a todos, o Senhor dê saúde a todos. Hoje nós vamos continuar os vídeos que estávamos fazendo sobre a Eucaristia, nessa esteira aí, falando dos sacramentos da igreja, ok? E hoje nós vamos falar da Eucaristia, que é a comunhão, a fração do pão, a Santa Ceia, Desculpa o barulho, a Santa Ceia, que Jesus instituiu na sua última ceia, naquela última quinta-feira antes da sua paixão. Primeiro eu gostaria de pontuar assim, que a igreja, até hoje ainda, a Igreja Católica é acusada por alguns desavisados, até historiadores, sei lá se bem intencionados ou não, ela é taxada como se tivesse nascida com Constantino, com o imperador romano Constantino no ano 313, com o Edito de Milão. Só que isso é falso. Por quê? Porque a gente vê que bem antes, a gente vai ver nesse vídeo, que bem antes do século IV, do ano 313, que, aliás, a igreja deixou de ser perseguida bem antes com o imperador Teodósio, bem antes de Constantino, Com Constantino é que a igreja se torna a religião oficial, porque não eram as religiões pagãs de origem grega, helenista. Então, o que acontece bem antes do século IV, quer dizer, no primeiro século, ali na época de Jesus e dos apóstolos, no segundo, no terceiro e até o quarto século, nós vemos testemunhos, nós vemos que todos os elementos que compõem a Igreja Católica até hoje já existia bem antes de Constantino. Então essa afirmação é falsa, de que a igreja teria nascido com Constantino. A gente vê que a liturgia, os sacramentos, o modo de interpretação das Sagradas Escrituras, ou seja, todos esses elementos são testemunhados, todos esses elementos que perduram na Igreja Católica são testemunhados por escritores cristãos muito antes do ano 300, pelos chamados pais ou padres da Igreja, desde a época dos apóstolos. Então, quem são os pais ou os padres da igreja? Resumidamente falando aqui, eles são leigos, padres, presbíteros, bispos, que vieram depois dos apóstolos, ok? Então, houve a era apostólica, que a gente chama, que é a primeira geração. No vídeo sobre tradição apostólica, a tradição da igreja, nós falamos sobre isso, o que é a tradição. Então, para entender um pouco melhor esse vídeo aqui, eu recomendo que se veja o vídeo sobre a tradição da igreja, ok? Então, essa segunda geração, depois da primeira geração, que é a geração apostólica, a geração de Jesus, veio os padres apostólicos. Por exemplo, nós vamos citar aqui, a Didaqué, ou Instrução dos 12 Apóstolos, foi escrita antes ali de alguns livros do próprio Novo Testamento, antes da Segunda Pedro, antes do Apocalipse, antes do Evangelho de São João. Quer dizer, nós vamos ver alguns trechos da Didaqué, que é a doutrina dos 12 Apóstolos, que foi escrita pelos anos 80, 90 da nossa era, Ali depois de Jesus. Então, Pedro e Paulo foram martirizados mais ou menos em 64, e por volta dessa época, e ali eles deixaram os seus sucessores. Depois de Pedro, em Roma, sucedeu Lino, Cleto, depois veio Clemente, o grande Clemente de Roma, São Clemente Romano, e assim os bispos foram sucedendo aos apóstolos. Então, forma uma corrente ininterrupta e inquebrantável, ok?
Alguns, inclusive, alguns dos padres, eu estava vendo aqui na Sagrada Escritura, né, são citados na Sagrada Escritura, como Clemente, o próprio Lino é citado por Paulo, né, na segunda carta a Timóteo, o Quadrato, né, que foi um grande, ou Quarto, chamado Quarto ou Quadrato, que foi um grande amigo de Paulo e que foi apologista e que escreveu também, se conservou muito pouco desse, ou quase nada, né, desse apologista. Então a igreja, ela vem desde aquela época. Como que a gente sabe isso? Porque é uma corrente ininterrupta e inquebrantável. Depois desses padres apostólicos, que são da segunda geração, veio a terceira geração, que são os padres apologistas, que eu falei, e aí a gente põe São Justino, né? A gente põe o próprio Inácio de Antioquia, Irineu de Leão e tantos outros, ok? Que foram os padres apologistas. O que quer dizer apologista? Defensor da fé católica, ok? Então, nós católicos, nós da Igreja Católica, não precisamos da arqueologia para comprovar nada, que nós somos lá a Igreja original. Nós não precisamos de uma revelação, de uma interpretação nova, de uma exegese nova da Sagrada Escritura, que confirme que nós somos a Igreja Católica, né? A Igreja, aliás, a Igreja lá de Jesus Cristo. Então nós não queremos ser a Igreja primitiva, nós não pretendemos encontrar a Igreja primitiva, nós não estamos à procura da Igreja primitiva porque nós somos a Igreja primitiva. A Igreja Católica é, sim, Senhor, a Igreja primitiva, porque todos os elementos que foram encontrados nos apóstolos, já no Novo Testamento, e depois nos padres apostólicos, que vieram depois dos apóstolos, nos padres apologistas, nos santos padres que defenderam a fé contra as heresias. Então, eles seguem essa tradição. Então, nós não temos ruptura, nós somos a igreja primitiva, nós não queremos ser, nós somos a igreja primitiva. Vejam o que diz o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática Lumen Gentium, Luz dos Povos, no número 8. Diz assim: a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, embora fora de sua estrutura visível se encontrem vários elementos de santificação e de verdade. Então nós não negamos, né, que existem elementos, alguns elementos de santificação e de verdade fora da estrutura visível da igreja. Existe, porque o Espírito Santo, como eu disse em outro lugar, em outro vídeo, falando dos carismas, ele age em toda a humanidade, ele age em toda a igreja, até fora do cristianismo. Mesmo que não sendo cristão de forma nenhuma, Deus age em outras religiões, Deus age nas pessoas de boa vontade, Deus age em quem se abre a ele. Lógico que a gente reconhece isso. E aqui é um texto, inclusive, ecumênico, né, do Concílio Vaticano II, que foi bem ecumênico, mas aqui não está negando que a Igreja de Jesus, a Igreja Católica, é a Igreja de Cristo. Ela é a Igreja de Cristo. Então, todos os elementos subsistem daquela igreja original, daquela igreja primitiva, subsistem na Igreja Católica, permanecem, perduram, continuam na Igreja Católica. É isso que o Concílio quis dizer. Tá bom? Então vamos lá aos nossos textos. Então nós vamos pegar aqui a Eucaristia na Igreja Primitiva, dos Apóstolos ao terceiro século. Então nós não vamos pegar a Sagrada Escritura, porque nós todos conhecemos os textos da Última Ceia, conhecemos o texto de 1 Coríntios 11, que Paulo narra pela primeira vez, o texto mais antigo da Santa Ceia. Todos os textos trazem as palavras de Jesus que diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Todos os textos são iguais, são unânimes em falar dessa transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Foram palavras do próprio Jesus, ok? Então não vamos pegar os textos, porque em outros momentos a gente já pegou. Nós vamos pegar os padres apostólicos que vieram de Jesus, vieram dos apóstolos, já aqui, como eu falei da Didaqué, né?
Vamos pegar de Didaqué, que já é do ano 80 e 90 ali. É da era apostólica ainda, né? Tinha gente da primeira geração ainda viva, como o próprio apóstolo João, São João, apóstolo de Jesus, irmão de Tiago, né? Filhos do Trovão, Boanerges. Ele ainda era vivo quando foi escrito esta instrução dos 12 apóstolos, ok? E nesta Didaqué, que quer dizer instrução, ela menciona a Eucaristia, menciona a palavra bispo, menciona os diáconos, menciona os sacramentos do batismo, da confissão e da Eucaristia. Especificamente da Eucaristia, fala assim que a Eucaristia só é para os cristãos, ou seja, para os que são batizados. Em outro vídeo eu comentei aqui de um absurdo de uma vez uma pessoa ter comungado sem ser batizada. Isso é um absurdo. Isso é anticristão, é anticatólico. Não existe isso. Alguém veio e comentou comigo, após uma missa, que uma pessoa não batizada teria comungado. Eu, entre aspas, excomunguei, né? Falei, onde já se viu, né? É um absurdo isso. Porque se a pessoa não é batizada, ela não é cristã. Ela continua em outra religião, no paganismo, não sei aonde. Mas ela não é cristã, não é católica, ok? Olha o que diz lá a Didaqué. Ninguém coma nem beba a vossa Eucaristia se não estiver batizado em nome do Senhor. Pois a respeito dela, da Eucaristia, disse o Senhor, não deis as coisas santas aos cães. Então cita o próprio Jesus. Jesus fala isso. Não deis as coisas santas aos cães. E os cães na boca de Jesus, e no entendimento da igreja, né, no contexto da época, os pagãos eram chamados de cães. Os pagãos, os não batizados. Então não deis as coisas santas, e qual coisa mais santa que a Eucaristia? Aos cães. O próprio Jesus Cristo, o corpo e sangue de Jesus Cristo, vai dar para os cães, entre aspas, né, para os pagãos, que nem a cananeia lá que Jesus falou, que não é lícito, né, tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cães. Né? Aí Jesus estava querendo dizer pagão. Né? Um outro texto da Didaqué fala do dia do Senhor, que é o domingo, desde o Novo Testamento ali e desde os padres apostólicos. O dia consagrado ao Senhor foi o primeiro dia da criação, que foi o domingo, que é o primeiro dia da nova criação. Fala lá na Didaqué, reuni-vos no dia do Senhor, no domingo, para a fração do pão e agradecei. Euharistó, né, ao verbo agradecer. Celebrai a Eucaristia, depois de haverdes confessado vossos pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Então aqui tem vários elementos, daria para fazer um estudo enorme, mas fala que a Eucaristia é sacrifício, fala da fração do pão, mesmo termo usado por São Lucas no Evangelho e nos Atos, aliás, nos Atos dos Apóstolos, Lucas 2:42 e seguintes, e assim vai, ok? Então são textos já falando da Eucaristia, do corpo e sangue de Cristo, lá já na época ali, apostólica ainda, né? Nos anos 80, mais ou menos. Depois vieram os padres apostólicos, a segunda geração, que a gente vai citar aqui, Santo Inácio de Antioquia, não dá para a gente citar muitos, mas Santo Inácio foi extraordinário, tem uma influência grandíssima na igreja até hoje, né? São Jerônimo fala dele, São Jerônimo lá no século IV vai falar de Santo Inácio, que Inácio foi o terceiro bispo de São Jerônimo, depois do apóstolo Pedro da igreja de Antioquia. Foi enviado a Roma, condenado às feras durante a perseguição movida por Trajano, pelo imperador romano Trajano, por volta do ano 110 depois de Cristo, tendo convivido com o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Então, ele morreu ali por volta do ano 110. Então veja, ele já viveu ali, conviveu com com o apóstolo Paulo, conviveu com o apóstolo João. Quer dizer, ele morreu em 110, mas quando que ele nasceu, né? Não se sabe exatamente. Mas Santo Inácio de Antioquia é importantíssimo, porque ele foi o terceiro bispo ali da cidade de Antioquia da Síria. O Pedro passou por ali, né? Então as grandes sedes de Pedro foram Jerusalém, Antioquia
e por último Roma, onde ele foi martirizado, se tornou bispo de Roma, né? O Papa, né? O primeiro Papa da Igreja. Se tornou não, já era, né? Lógico. Então, a Antioquia se tornou, depois foi dado o nome de patriarcado, né? É uma igreja até hoje muito considerada, hoje fica com os ortodoxos, com os católicos ortodoxos, né? Então, mas é uma igreja, é um patriarcado, né? Uma igreja semelhante à igreja de Roma, né? O que fala Santo Inácio? Da unidade pela Eucaristia. Olha o que ele fala. Preocupai-vos em participar, de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice, na unidade do seu sangue, um único altar, assim como um só bispo, com o presbitério e os diáconos. Então ele fala aqui que a carne, ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo, e o cálice na unidade do seu sangue, um só cálice, o sangue e a carne de Jesus, um só altar, um só bispo com o seu presbitério e diácono. Quer dizer, a Eucaristia é que faz essa unidade da igreja, ok? E ele fala qual Eucaristia ou missa, né? Depois mais tarde foi chamado de missa, nos séculos VIII e IX. Mas qual Eucaristia ou missa é verdadeiro? Vai dizer Santo Inácio já naquela época, antes do ano 110. Olha só, no comecinho da igreja, né? Do cristianismo. Ele fala assim, ó, considerai legítima a Eucaristia realizada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Então é a primeira aparição aqui do termo católica, né? Que quer dizer universal, em oposição à igreja particular, que cada cidade tinha suas igrejas, as grandes cidades, os grandes centros, né? Tinham as igrejas particulares, seu bispo próprio, e a igreja católica, né? A comunhão dessas igrejas particulares forma a igreja católica, né? Olha que lindo. E Inácio de Antioquia também critica quem não participa da Eucaristia, quem não vai, quem acha que não é necessário. Olha o que ele diz, que ninguém se engane. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus. Se a oração de duas pessoas juntas tem tal força, quanto mais a do bispo e de toda a igreja. Então que ninguém se engane. Quem não está junto do altar está privado do pão de Deus, do alimento de Deus. Jesus falou, eu sou o pão da vida, né? E assim tem outros textos também, eu até coloquei aqui na minha colinha, né, no meu texto, só que eu vou ter que pular alguns que não vai dar tempo, ok? Depois veio São Justino Mártir, vamos citar aqui também, ele nasceu no ano 100, então praticamente estava morrendo Inácio de Antioquia, nasce São Justino, o grande apologista, o grande defensor da fé católica, São Justino, e foi martirizado e decapitado no ano 165. Ele foi um dos maiores defensores da igreja. Ele fala da transformação das espécies do pão e do vinho na Eucaristia e fala também do batismo. Olha o que ele diz. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados, que é o batismo, e a regeneração, e vive conforme o que Cristo nos ensinou. Então não basta o batismo, vou abrir um parênteses aqui, não basta o batismo. É o batismo, a remissão dos pecados e viver conforme o que Cristo ensinou. Se não vive também não pode participar da Eucaristia. De fato, continua ele, não tomamos estas coisas como pão comum ou bebida ordinária, normal, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Senhor, feito carne por força do verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que por virtude da oração ao verbo, que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, a oração, né, a epiclese, a invocação do Espírito Santo,
alimento com o qual, por transformação, se nutrem nosso sangue e nossa carne. É a carne e o sangue daquele mesmo Jesus Cristo encarnado. Olha que coisa linda que ele diz no número 66 da sua apologia, lá pelo século II, no começo do século II. E depois ele vai falar que os cristãos daquela época celebram em todo lugar da terra a Eucaristia. Então é falso afirmar que esse sacramento da Eucaristia só surgiu depois, numa interpretação tardia de Constantino, dos bispos submetidos a Constantino. Para com isso, gente. Deixa de dar ouvidos a esse povo que inimigo de Jesus Cristo e da igreja. Ok? Ele fala assim: Deus, portanto, testemunha que lhes são agradáveis todos os sacrifícios que lhes são oferecidos em nome de Jesus Cristo. Os sacrifícios que este nos mandou oferecer, isto é, os da Eucaristia, do pão e do vinho, que os cristãos celebram em todo lugar da terra. Ok? Vamos agora para Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu foi bispo também, foi mártir. Viveu entre os anos 130 até o ano 202 depois de Cristo. Ele foi discípulo do grande São Policarpo, que foi discípulo de João, do apóstolo lá, São João Evangelista. Ele é conhecido pelo seu tratado a diversos hereses, contra as heresias, onde ele combate as heresias do seu tempo, em especial dos gnósticos, ok? Então ele tem um texto muito lindo, que ele fala dos dois elementos da Eucaristia, o elemento terreno e o elemento celeste. Olha o que diz Santo Irineu de Lyon. Assim como o pão que vem da terra, ao receber a invocação de Deus, já não é pão comum, mas a Eucaristia feita de dois elementos, o terreno e o celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos, por receberem a Eucaristia, já não são corruptíveis, por terem a esperança da ressurreição. Olha só. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, isso santifica, isso torna incorruptível o nosso próprio corpo, o nosso próprio sangue, e os torna aptos, vamos dizer assim, para ressuscitarem no último dia, como Jesus disse: quem come o meu corpo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Olha que lindo. Aqui ele só está interpretando na íntegra, com toda a autoridade, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai falar que a carne e o sangue não são maus, né? Pois recebem a matéria, a carne e o sangue de Deus. Olha que bonito. Então a nossa matéria, a nossa carne, o nosso sangue, a matéria não é má, como pensam os gnósticos, como pensam os hereges e tantas outras pessoas, né? Falam que o espírito é bom e a matéria é desprezível. Não, a nossa carne e o nosso sangue não, porque nós recebemos a carne e o sangue de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Agora vamos citar também, pelo menos uma citação de São Clemente de Alexandria, o grande São Clemente, né? Que nasceu ali por volta do ano 150 e faleceu mais ou menos em 215 depois de Cristo. Então, ali no comecinho do 3º século ele morreu, né? Ele é considerado o primeiro estudioso da igreja. Ele formou a grande biblioteca de Alexandria, que é famosa, que existia até pouco tempo e que infelizmente os muçulmanos agora, há poucos dias, destruíram a catedral lá, né? A Basílica de Santa Sofia, lá em Alexandria, e acabaram destruindo um patrimônio da humanidade. Aquela basílica já tinha se tornado patrimônio da humanidade. Então, aquilo ali foi fundado por Clemente de Alexandria e seus companheiros, né, seus bispos, seus amigos, os presbíteros, aquela igreja tão importante de Alexandria. Ok? Ele fala que o alimento, a Eucaristia é alimento e bebida da imortalidade. Olha o que ele diz. Citando Jesus, né, como se Jesus estivesse dizendo, ele fala: eu, Salvador, sou o teu apoio, que me dou a mim mesmo
como pão, do qual quem degusta jamais experimenta a morte, e que me dou a mim mesmo como bebida de imortalidade. Clemente de Alexandria, no texto Qual rico se salvará, no número 23. Olha que lindo que ele fala. Jesus nos dá, e aquele que degusta, que não experimenta a morte, mas tem a vida eterna. É o texto de João 6 aqui, né? Também. Vamos citar também aqui Tertuliano, que foi um apologista. Ele viveu entre os anos 160, nasceu em 160 e faleceu por volta de 220 depois de Cristo. Ele não é considerado um padre da igreja, né? Mas ele é considerado um apologista. Ele caiu no final da vida dele numa heresia chamada montanismo, que eu já falei aqui quando eu falei da profecia, tal, quando eu estava falando do Espírito Santo. Então ele foi muito lido antes de abandonar a Igreja Católica. Então até hoje os textos dele são muito considerados, de Tertuliano, ok? Depois ele abandonou a comunhão católica. Tertuliano defendeu o corpo verdadeiro de Jesus na encarnação e no sacramento da Eucaristia. Então ele chama a Eucaristia de sacramento. Então Tertuliano é um dos primeiros que chama a Eucaristia com essa palavra, sacramento, né? Sinal que significa e realiza aquilo que significa. Então ele escreveu contra Marcião, que era um herege da época, que negava que o Jesus tinha um corpo verdadeiro. Então Marcião falava que era um fantasma, era um invólucro, ali o verbo, Cristo teria usado aquele corpo, mas teria saído na hora da crucificação. Algumas coisas que tem algumas seitas que ainda hoje, né? Algumas religiões que ainda hoje pregam, infelizmente, né? E Tertuliano fala assim que, qual que é o argumento dele? Tertuliano fala que o pão não poderia ser o corpo verdadeiro de Cristo se Cristo não tivesse o corpo verdadeiro. Então, se o corpo de Jesus fosse apenas um invólucro, um fantasma, então o pão não poderia ser o corpo de Jesus verdadeiro. Mas isso é falso, né? Porque o pão é o corpo de Jesus verdadeiro, porque o corpo de Jesus é verdadeiro. Ok? Ele fala assim, Tertuliano. Portanto, pelo sacramento do pão e do cálice, pelo sacramento, olha a palavra sacramento, do pão e do cálice, já temos provado no Evangelho a verdade do corpo e do sangue do Senhor contra o fantasma defendido por Marcião. Na obra Contra Marcião, no número 5, ok? No livro 5, desculpa, no capítulo 8. Vamos citar aqui, já quase que encerrando, Santo Hipólito, que não sabemos a data do nascimento de Santo Hipólito, mas sabemos que ele foi um discípulo de Santo Irineu de Leão, que já falamos aqui, e que faleceu em 235 depois de Cristo, o Santo Hipólito. É um texto belíssimo, que Hipólito estava fazendo uma exegese, uma interpretação de Gênesis 38, 16 e seguintes, que fala das vestimentas de Tamar, que era irmã de Judá, né? Que era filha de Jacó, de Israel. Então, essa vestimenta de Tamar prefigura a vestimenta da vida eterna. E quem é a vestimenta da vida eterna? A carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos da igreja, de Jesus, né? Depois que Judá esteve com ela, Gênesis 38, 16, ele fala, lhe deu uma vestimenta, a saber, 3 coisas, o anel de selar, o cordão e o báculo, que levava o manto. Licença um pouquinho. Estas eram as vestimentas de que ele esteve com ela. Da mesma maneira, Cristo deu à sua igreja 3 coisas, a saber, seu corpo, seu sangue e o batismo. E se Tamar foi salva por 3 coisas, a saber, pelo anel, pelo cordão e pelo báculo, assim a Santa Igreja por 3 coisas, pela profissão de fé,
pelo corpo e pelo sangue, foi igualmente salva da idolatria e elegeu a si mesmo para seus filhos a salvação da humanidade por meio de Cristo. E nós recebemos seu corpo e seu sangue, pois ele é a vestimenta da vida eterna, para todo aquele que com humildade se aproxima dele. Santo Hipólito, segmentos exegéticos de Gênesis 38. Ok? Olha que lindo texto, né? Então, a carne e o sangue de Jesus, o seu batismo, os seus sacramentos, são as vestimentas que nós temos da vida eterna. Olha, que vestimenta é essa? Que cobrem a nossa nudez. Assim como Tamar foi coberta da sua nudez, nós também somos cobertos da nudez, da vergonha do nosso pecado, pelo sacramento do batismo e pelo corpo e pelo sangue do Senhor. Que coisa maravilhosa. Depois ele fala assim, Santo Hipólito, do cuidado que nós temos que ter ao receber, na recepção e na manutenção ali da Eucaristia, do pão consagrado, né? Todos evitem como diligência que o infiel coma da Eucaristia. Então, o infiel, aquele que não é batizado, não pode comer da Eucaristia. Ou que os ratos, e aqui ele fala dos ratos, ou algum outro animal. Nenhuma outra coisa em absoluto caia na Eucaristia. Tem que tomar cuidado. É o corpo do Cristo, afirma ele, do qual todos os fiéis se alimentam e não deve ser desprezado. Santo Hipólito, na Traditio Apostólica, na tradição apostólica, uma obra extraordinária de Santo Hipólito. Esse cuidado, né, na recepção, ao receber Jesus Eucarístico e na manutenção ali com Jesus, o cuidado que a igreja tem até hoje, né, com o cálice, com as hóstias consagradas, com o altar, a preparação do altar, a distribuição da comunhão. Até hoje a igreja guarda esse cuidado, né, essa reverência, essa adoração ao corpo e sangue do Senhor, ok? E por último, penúltimo, vamos citar Orígenes, ao menos um texto de Orígenes, que foi um grande presbítero da igreja, viveu entre os anos 185 até o ano 254. Ele não é considerado um padre da igreja, mas um grande teólogo e comentarista bíblico, né? Olha o que ele fala do batismo e da Eucaristia. Ele fala assim, que a nuvem, o mar e o maná, a nuvem e o mar, ele se refere lá a Êxodo 15, né, 14, 15, na passagem do Mar Vermelho. A nuvem que ia seguindo, né, os filhos de Israel antes de passar no Mar Vermelho, e o próprio Mar Vermelho, e o maná, depois que caiu lá no deserto para alimentar o povo de Deus da Antiga Aliança, prefiguram o batismo e a Eucaristia. Olha o que ele afirma. Antes, o batismo estava oculto na nuvem e no mar. Agora, a regeneração está claramente na água e no Espírito Santo. Então, o maná era o alimento em enigma. Agora, claramente, a carne do Verbo de Deus é verdadeiro alimento, como ele mesmo diz. Minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Aqui comentando o livro dos Números, na homilia 7 de Orígenes. Que coisa linda, né? E por último aqui, para encerrar, vamos falar de São Cipriano, o grande São Cipriano, que nasceu por volta do ano 200 e faleceu ali em 258 depois de Cristo. Então aqui nós estamos falando de meio século antes de chegar Constantino. E olha quantos padres eu já citei, quantos estudiosos, escritores, cristãos que eu citei, católicos, quantos, né? Então, estamos aqui ainda no ano 258. E uma observação também. Aqui eu fiz uma seleção de textos, mas tem muitos textos, né? Eu vou colocar aí na descrição o site para vocês conferirem, né? Que tem alguns textos ali.
Eu peguei também da coleção patrística da Paulus, que é uma coleção enorme. São 42, salvo engano, 43 livros de escritos dos santos padres, desde os padres apostólicos, desde a era apostólica, porque tem a Didaquê também, até o século VI, século VII ali, que é considerado dos santos padres da igreja, ok? Então eu peguei dessas duas obras que eu cito aí na descrição do vídeo. Então, por último, São Cipriano. Quem não tem sucessão apostólica, vai dizer São Cipriano, a igreja, né, a comunidade cristã que não tem sucessão apostólica, não tem o crisma e não tem a Eucaristia. Isso é óbvio, né? Se não segue a tradição apostólica, se não tem a sucessão apostólica, não tem como afirmar que os sacramentos são verdadeiros, que os sacramentos são reais. Porque os sacramentos não são qualquer coisa, né? Eu não posso aqui pegar a mesa da minha casa e reunir algumas pessoas e falar que isso aqui é uma santa ceia. Não é assim, gente. Não posso abrir uma porta de onde era um bar e fazer uma santa ceia e falar que é um sacramento. Eu não posso sair perdoando o pecado das pessoas. Eu não posso pegar um óleo e sair ungindo falando que é o sacramento da crisma. Eu não posso impor as mãos na cabeça das pessoas e falar que aquilo ali, que aquela pessoa é um bispo, que aquela pessoa ali é um presbítero. Faça-me um favor. Nós estamos dentro da tradição apostólica. Nós estamos na sucessão apostólica, é uma corrente, como eu disse, é uma corrente ininterrupta e inquebrantável a igreja. É isso que Jesus quis. Então, essa tradição apostólica, esse magistério da igreja, esses santos padres, a liturgia, os sacramentos, a moral, os ensinamentos, eles estão ligados, né? Eles estão lá apoiados na pedra fundamental, na pedra angular, que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? E na pedra ali de fundação, que é o apóstolo Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então está nessa pedra, no fundamento dos apóstolos, vai dizer São João no Apocalipse, aqueles 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? É a igreja. Aqueles 12 fundamentos, aqueles 12 alicerces, são os 12 apóstolos do Cordeiro. O próprio texto do Apocalipse vai dizer, né? Ok? E a pedra principal, lógico, a pedra de fundação é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, ele vai dizer, São Cipriano, pois na Eucaristia são ungidos os batizados. O óleo é santificado no altar, mas não pode santificar a criatura do óleo quem não tem nem altar, nem igreja. Então, entenda-se aqui altar e igreja no sentido católico. Nem tampouco a unção espiritual, pois não pode haver entre os hereges, e aqui ele está falando contra alguns hereges específicos, pois não pode haver entre os hereges, posto que entre eles é absolutamente impossível consagrar o óleo e fazer a Eucaristia. Olha só, São Cipriano, antes do ano 258, já falava isso. Tá bom, irmãos? Eu espero que tenha ficado claro o meu objetivo aqui, é da gente ver como que os sacramentos da igreja, sobretudo o batismo e a Eucaristia, são citados, né? E o crisma também, aqui nesse texto a gente viu, o crisma, a confissão já é citado na Didaquê, já é citado em Santo Inácio de Antioquia, e tantos outros textos de padres da igreja que vieram após os apóstolos, testemunhando a verdade da fé católica. Tá bom? Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para aceitarmos a verdade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos.